Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. A série Impacto surgiu para tratar de assuntos como a sustentabilidade, o ESG e o impacto positivo e como esses temas se relacionam ao nosso dia a dia. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou aqui do lado da Alicia Mesquita do Impact Hub. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Couto. E hoje a gente vai conversar com o Christian Sabino, que é fundador da Destine Já. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Christian, eu quero saber o que é a Destine Já, né? É uma startup que já está aí há 10 anos de mercado, mas o que exatamente ela faz? Ela não traça destino de viagem. Isso, obrigado pela oportunidade e é muito importante falar sobre inovação e impacto juntos. A Destine Já surgiu justamente para ajudar as pequenas, médias empresas a darem um destino correto dos seus resíduos. E até hoje existem muitas dificuldades nesse sentido. Então ela se posicionou como uma plataforma digital, que hoje todos nós temos acesso à internet, onde ela disponibiliza desde um ecoponto a uma coleta. Então ela não só cuida da trajetória, dos roteiros, mas ela apoia justamente os elos. Quem tem a dor de destinar resíduo e quem destina corretamente. Ou seja, é a mesma dor da gente como consumidor na hora de descartar uma pilha. A gente não sabe nem onde tem um ponto de coleta, né? Perfeito. Deparando-se com essa situação, Lice e Couto, nós fomos provocados para instalar ecopontos em alguns locais de grande trânsito. Mais à frente eu comento sobre porque esse é um grande desafio atual. Pontos voluntários de entrega, por exemplo, de eletroeletrônico. Como é que foi o insight, né? O que estava acontecendo na sua vida que você falou assim, precisamos criar um negócio para fazer essa conexão? Show de bola. Bom, eu e o nosso sócio, Juan e o Leonardo, a gente acabou ficando dispensados de uma companhia que a gente trabalhava. E o que a gente sabia fazer era dar destinação correta de resíduos. Então a gente pensou da seguinte forma, vamos unir o útil ao agradável, aplicando o que naquele momento faltava. Faltava o quê? A digitalização desse processo. Então as companhias tinham que ir no Google, tinham que ir nos meios existentes, na lista amarela, vamos dizer assim, para checar quais eram os fornecedores. E isso demorava muito tempo, além do que também fornecedores sem a homologação devida. E esse foi um dos diferenciais que nós criamos na plataforma. Além de estar digital, no balcão digital, fornecedores homologados. Por exemplo, Christian, eu preciso destinar lâmpadas. Então, os fornecedores que a gente catalogou, mapeando no Brasil inteiro, eram todos já homologados, com licença ambiental. E isso traz uma tranquilidade muito grande, porque a grande questão da responsabilidade, seja do consumidor final ou empresa, não termina quando a gente bota o resíduo para fora. Esse é um erro comum. Ela termina quando realmente o resíduo é corretamente destinado. E por isso que existe toda uma legislação e documentação comprobatória. Como que vocês começaram o negócio, né? Vocês saíram da empresa, tiveram essa ideia, vocês já sabiam o caminho, vocês já conheciam da legislação, mas aí vocês foram montar essa startup, a Destine Já. Como é que é esse processo da gente começar uma startup? Perfeito, obrigado pela pergunta. E isso é importantíssimo compartilhar para quem quer, ou já é empreendedor. O primeiro momento é deixar de entender que você não sabe nada. Então, o mais importante foi realmente ter a humildade de entender que a gente precisava aprender. E fomos atrás de quem sabe. Então, procuramos as grandes agências de fomento, como o Sebrae, como incubadoras, Tec Vitória, para nos apoiar naquela ideia. Porque imagina, 10 anos atrás, a gente não tinha a mesma transição de dados que a gente tem atualmente. Então, ninguém procurava necessariamente, num provedor, na internet, um destinador, ele ia na lista amarela, vamos dizer dessa forma. E essa mudança do comportamento, ela só foi possível no tete-a-tete. E aí entra o papel desses fomentadores nos apoiando, dos mentores nos orientando. Sabíamos o que fazer com o resíduo, mas não como chegar ao consumidor naquele momento. E esse desafio, ele nos permitiu realmente entender o mercado, buscando como é que era feito. E aí fomos para a rua mesmo, com um checklist. Como é que você faz?
como é que você faz naquele segmento, como é que você faz enquanto pessoa física, e se era uma dor, porque às vezes a gente imagina que seja uma dor, talvez não seja uma dor factível e que inclusive remunere uma startup. Depois de 6 meses fazendo toda essa testagem, essa validação que a gente chama, com o apoio dos mentores, da incubadora Tec Vitória e do Sebrae, aí sim, conseguimos encontrar um filão, que eram os pequenos. Só um pequeno exemplo, salão de beleza, né? Então, às vezes a gente não faz ideia, mas aquela embalagem com formal, ela é altamente tóxica. Entre Gillette no barbeiro e assim por outros segmentos que a gente foi identificando. E o melhor de tudo, levando uma solução com custo-benefício adequado. Era muito caro destinar resíduos. E aí a gente conseguiu, fazendo a utilização desses elos, desses atores, contribuir. A gente sozinho não faz verão, mas pelo menos um pouquinho a gente contribuiu nessa geração de economia e redução de passivos. Você falou da parte de participar de uma incubadora. Como é que é esse processo? Como é que... não é só chegar com a ideia, você já tem que chegar com um projeto pronto ali, né? Então, na verdade, algumas incubadoras trabalham com editais, como a Tec Vitória. Então, periodicamente elas abrem esses editais e recepcionam as ideias. Algumas outras, como aceleradoras, que elas já estão avançadas as ideias, ou seja, já viraram um projeto como você se referenciou, aí sim, você já leva o projeto e já faz a apresentação do projeto. Então, no edital, é claro, ele vai ter lá pelo menos os 5 eixos básicos: escopo, né, que é o objetivo, equipe. Às vezes a gente acha que sozinho a gente consegue fazer, mas não, a gente precisa ter cabeças que pensam diferentes. O time tem que estar o tempo correto da ideia, porque às vezes a gente pode ter uma ideia futurística e ela não é aplicável atualmente. Então existem alguns critérios e a gente passa por bancas. Então, por exemplo, a gente já se deparou com a Alice em algumas bancas durante a vida. E isso é bacana, por quê? Porque isso vai dando aquela pitada que falta para cada negócio. Alguns são negócios factíveis, outros não. Mas o que vale é o aprendizado. Por quê, pessoal? Porque nem toda ideia ela vai chegar lá no milhão, no bilhão ou assim sucessivamente. Mas o melhor, ela vai gerar impacto para todos que estão à sua volta. Nem toda startup tem que chegar no milhão, no bilhão, né? Ela tem que ser um negócio factível, como você falou, gerar algum resultado. E isso que eu acho que é interessante, né? Quando a gente pensa que, eu preciso de uma startup para ter um negócio muito inovador, disruptivo, para crescer logo e gerar milhões. Não, né? Você cria um negócio para gerar uma solução ou para trazer uma solução que não existe aqui. E isso é muito importante a gente entender o meio ao qual a gente se encontra. Então, a gente tem muitos gaps, muitos desafios aqui no nosso estado e muitas oportunidades. Porém, como a Alicia colocou, é importante entender aonde estão essas dores, quem já faz algo, se é que faz, porque não precisamos inventar a roda, a gente comentava anteriormente. Porém, a gente pode melhorar algo que exista. E uma vez que a gente trabalha essa junção, essa sinergia, a gente entende que a gente pode levar a solução para mais pessoas, usando o quê? Tecnologia. Então é aí que a gente entra com a tecnologia. Pega uma dor latente que já existe, tem pessoas que estão dispostas a pagar por aquela solução, seja no resíduo, seja na alimentação, na segurança e assim sucessivamente. E a partir daí realmente vai lá e testa. Por quê? Porque se a gente não validar, a gente corre o risco de investir muito recurso na parte tecnológica e depois a gente não ter a adesão. Porque no final das contas, quem consome as soluções? É o Couto, é a Alice, o Christian, são as pessoas, somos nós. Então isso é importante entender. Uma boa ideia não vale nada, vale a execução quando se entrega valor. E esse processo que fez vocês chegarem, né, nos pequenos, todo mundo olha pro grande, né? E aí fez vocês, pelo que você falou, chegar nos pequenos e dar o start inicial na Destiny Já. Isso foi muito importante. E complemento, porque fazendo uma busca nas pesquisas do IBGE, 90% das empresas, né, são de pequeno e médio porte. Então, é um ledo engano pensar que a maioria das empresas são gigantescas. Porém, para alcançar também esse universo, mais uma vez, aí entra o papel da digitalização. Porque como é que a gente chega a milhares de pequenos empresários? E foi aí que a gente mesclou
uma dor latente, que hoje a gente gera 1 quilo de resíduo pelo menos por dia e temos que destinar para algum lugar. E a maior parte desses resíduos, inclusive, elas são matérias-primas, são subprodutos que podem ser utilizados como fontes, massa, receita e assim por diante. E quais são os desafios que vocês ainda encontram nesse caminho? Porque você falou desenvolveu, chegou no negócio, mas o negócio eu ainda vejo que muitos negócios, por exemplo, ainda precisam entender esse descarte de resíduo, por exemplo. A gente conversa, a gente fala, mas você deu o exemplo do gilete do barbeiro. De repente, ele não sabe o impacto que isso, jogado no lixo comum, dá de problema. Exato. Não, a sua colocação é muito pertinente. Então, um dos maiores desafios, né, não só nossos, mas de todos os atores desse ecossistema, é justamente trabalhar com a conscientização ambiental, tanto no nível pessoal quanto empresarial. Porque imagina, às vezes a gente não faz uma correlação, mas se o seu funcionário se machuca, se contunde, você vai estar perdendo força de trabalho também. Então, o grande desafio é essa conscientização. E como é que a gente faz isso? A gente participa de CIPATs, a gente apoia as associações de catadores, então depois a gente vai falar um pouco mais. A gente faz trabalhos, por exemplo, de apoio a ações de limpeza de praias. São várias ações conjuntas, não só únicas, individuais nossas, para a gente realmente reverberar. Agora, como você pontuou, o desafio é gigantesco. Por quê? Porque nós temos 5.570 municípios. Desses, ainda 60% usam lixões a céu aberto. Então, pior de tudo, nós estamos contaminando o meio ambiente, gerando impacto negativo, porque, querendo ou não, aquilo está desencadeando todo um chorume, percolando, infiltrando dentro da terra, e da onde vêm os nossos alimentos. É uma interrogação que eu coloco aqui para todos, que eu lanço, para justamente mostrar que nós precisamos fazer a diferença. E como é que isso começa, Christian, na prática? Para ser muito redundante e prático. Só separar o que é reciclável do que não é reciclável. Tenho lá um PET, tenho lá um orgânico, separo. Por quê? Porque isso vai permitir valorização desse material, seja pelo catador ou pelos operadores que ali trabalham. Então, tudo começa com a nossa mudança de comportamento. E a gente sabe que isso leva um tempo também. E a Destiny já, ela faz exatamente esse trabalho, né? Pegar esses resíduos, esses insumos, né? Que alguns desses resíduos viram insumos, e dar essa destinação correta. Como que eu, que sou um salão, né, uma barbearia, uma padaria, sei desse destino correto? Qual que é a importância para mim aqui saber para onde meu resíduo está indo e como que vocês conseguem apoiar esses pequenos negócios a acompanharem isso? Bacana, obrigado pela pergunta. Um item fundamental é justamente essa conectividade. Primeiro passo, o nosso site ele tem um link onde você informa quais são os tipos de resíduos que você tem. Nossa equipe de especialista, ela vai te dar uma das melhores soluções mais próximas possíveis. E o melhor de tudo, nem tudo gera ônus. Esse é um ledo engano também. Por quê, pessoal? Nós estamos vivendo numa fase de programas de logística reversa. Inclusive, nós temos o decreto das embalagens, né, pós-consumo aqui no estado, também falaremos um pouco mais. Então, acessando a nossa plataforma, você consegue encontrar como destinar vários tipos de materiais, não só, né, nesse segmento, por exemplo, da beleza, industrial, alimentar e assim por diante. Cada tipo de material, como eu disse, ele está já num bojo de logística reversa. Qual que é a diferença da logística linear, que é aquela que faz o produto novo chegar até a nossa casa, para a logística reversa? A logística reversa é aquela que vai realmente pegar o pós-consumo e fazer com que ela retorne como uma massa para as indústrias recicladoras ou transformadoras. Exemplo, um pallet danificado, ele pode ser triturado e aqueles cavacos vão gerar biomassa que vão gerar energia. Então, se eu passo a ter esse conhecimento, eu passo a trabalhar. Além do que, em alguns casos, no passado, alguns desses cavacos eram usados, por exemplo, pelas próprias padarias. Então, é importante entender que, Christian, de um ano para o outro, muitas inovações vêm surgindo e o melhor, oportunidade de postos de trabalho, gerando impacto real
finalmente. Então, a provocação positiva que a gente faz é isso. Christian, eu tenho uma dor, tenho uma dúvida. Pode acessar o nosso site, assim como de vários outros parceiros também, para que deem essa oportunidade de destinarmos corretamente. E não apenas colocar tudo no mesmo saco, na mesma lixeira, na mesma embalagem e perder uma matéria-prima. E aí você falou que nem tudo são ônus. Onde que entra o bônus nessa história? Porque você está destinando, beleza, tem a parte do impacto ambiental. Perfeito. Só que pequeno negócio, aí de repente pensa assim, poxa, mas eu vou ter que botar um funcionário para separar isso, eu não, mal consigo pagar os que estão aqui. Imagina colocar mais um. Que legal a sua pergunta. Então, mais uma vez a gente se depara com uma questão da mudança cultural. Quando nós estamos falando de pequenos geradores, pequenas empresas, a gente observa que os volumes não são tão grandiosos. Então, como é que a gente trabalha isso nos clientes? A gente primeiro, antes de fechar qualquer parceria, a gente vai ao local ou faz uma videoconferência e orienta, de acordo com os tipos de materiais, um recipiente para o reciclável e outro para o não reciclável. Uma vez que isso é feito, o único trabalho do funcionário, como você citou, é simplesmente depositar os materiais nesses respectivos recipientes. E isso permite com que haja um ganho na valoração do resíduo. Parece bobeira, mas não é. Imagina um copinho de café, ele com um resquício muito grande de café e outro sem aquele resquício. Você está aumentando a capacidade desse que não está com resquício nenhum de café, de quê? Dele ser reciclado, ser valorizado. Agora imagina, numa oficina ou qualquer outra empresa, aquele cafezinho, aquele copinho de café impregnado com marcas de graxa. Acabou a vida, acabou a oportunidade de reciclar. Então essas pequenas atitudes que fazem a diferença. E quando a gente fala entre bônus e ônus, há que se considerar o bônus que às vezes não é tangível. Qual é esse bônus? Se você não contamina a sua empresa, a sua localidade, você está gerando mais qualidade de vida. Esse é o primeiro, que é o que a gente chama de sustentabilidade. No segundo momento, o que a gente já viu e sempre orientamos algumas empresas é, se em determinadas empresas o volume daquele resíduo reciclável tem a capacidade de gerar, inclusive, uma bonificação. O que quer dizer isso? Ah lá, eu juntei 100 quilos de metais. Aquilo ali depois gerou um bônus compatível para fazer, por exemplo, uma festa de final de mês, uma festa de final de ano. Então, não é só o bônus tangível financeiro, é o bônus realmente do ambiente. Porque, na verdade, o meio ambiente somos todos nós. Nós somos meio dentro de um ambiente. Você falou, Christian, né, nos 5.000 e não sei quantos municípios que tem aqui no Brasil. Vocês não atendem só o Espírito Santo. Como é que foi passado esse processo de trabalhar localmente aqui e ganhar essa amplitude nacional? Perfeito, um grande desafio porque a gente se deparou com vários Brasis. Então, cada estado realmente é distinto, culturalmente, estruturalmente, assim por diante. O que a gente fez, tá? E isso foi uma experiência muito válida para a gente. A gente teve que contar com a multiplicação do nosso método, fornecedores e com operadores locais. Buscamos supervisores para que a gente pudesse trazê-los aqui para o Espírito Santo, conhecer, passar uma semana, 2, um mês, treinando para voltar para lá e buscar replicar. Tudo era possível? Não, mas principalmente o fundamento. Entretanto, alguns estados tivemos êxito. Outros nem tanto, que tivemos que declinar de algumas operações. Isso é muito importante dizer para todos, por quê? Porque às vezes a gente entende que o crescimento tem a ver justamente com o pilar de crescer nacionalmente. No nosso caso, se provou que crescer é o crescer sustentável e trabalhando com as oportunidades mais regionais. Por quê? Porque a última milha, ou seja, você chegar em cada pontinho do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, é muito desafiador e não significa ter margem. Então, por exemplo, por isso que inclusive atualmente a gente substituiu, pivotamos, a gente não coleta mais resíduo, a gente agora trabalha com estruturação de programas de logística reversa. Por quê? Porque você ter um caminhão, você ter motorista, você ter coletores em cada região do país, você tem que ter uma estrutura muito grande para controlar tudo isso. Imagina risco, imagina contexto, pessoas, às vezes
vezes nós estamos trabalhando aqui e é feriado na Bahia ou no Rio. E aí? Ainda mais se você colocar os municípios, que tem os municipais também nessa brincadeira. Claro. Dentro desse esquema também crescer, a gente teve a questão da Covid-19, tem 5 anos já que a gente tá meio parado aí. Foram anos bastante difíceis, primeiro porque fechou tudo e segundo porque, na verdade, a maioria das empresas agora geram resíduos fora delas. E eu costumo falar que não só um aprendizado, foram momentos que a gente cataloga como quebradeira. Quebramos na pandemia. O que nós tivemos que fazer? Pivotamos. Então, antes da pandemia, a gente estava muito focado no resíduo industrial. Por outro lado, diante, infelizmente, do cenário pandêmico, observou-se um crescimento muito grande nos resíduos hospitalares, de saúde, por exemplo. E aí, ampliamos a gama para essa linha. E isso com todo o apoio, justamente da incubadora, das agências de apoio, né? Porque isso é fundamental, esse olhar 360. A gente, enquanto empreendedor, a gente quer atender bem o cliente, a gente quer produzir, etc. Mas se a gente não tem, né, um apoio, uma mentoria, a gente fica muito refém do dia a dia. E o que a gente fez? Então foi olhando para essas oportunidades e desafios ao mesmo tempo. Quebramos, mas aí mudamos a nau do navio, ressuscitamos. Depois veio a baixa, né? Então a incidência diminuiu, mas os reflexos, como você mencionou, muitos empreendimentos morreram. E aqueles que eram clientes nossos? Houve uma perda. E aí fomos buscando outros segmentos que não eram atendidos. Até chegar ao momento que realmente a gente viu, por exemplo, agora a questão, mesmo não sendo um reflexo direto da pandemia, mas que tem a ver com a elevação dos preços dos principais insumos para logística. Combustível, por exemplo. Então, tudo isso foi demonstrando que a gente precisava ou matar a operação, que era ir lá uma vez por semana, uma vez por mês, etc., passar para uma versão 2.0. Essa 2.0 mais pelo digital, mais focada em conscientização, educação e o trabalho digital. E depois da pandemia, as pessoas estão mais conscientes dessa questão da economia circular, de você pegar o produto, aproveitar ele. Se você não aproveita ele até o final, você passa ele para frente. Quando termina essa vida útil, consegue voltar para o início da cadeia ou ainda não? Porque a gente volta no ponto. Dependendo do tipo de produto que a gente está lidando, porque garrafa PET, sim, a latinha de cerveja ou de refrigerante, a gente já separa no dia a dia, até o leite, né? A caixinha de leite, a gente separa. Chega num ponto que... E o notebook que fica velho, o celular que a gente troca todo ano, a cada 2 anos, o veículo você vende, se não vende ele vai para onde? Então, a gente ainda tem um desafio muito grande. Segundo dados oficiais, só para contemplar, a gente tem 3% máximo de reciclagem no Brasil. Então, respondendo, né? Às vezes a gente passa por partes da Polícia Federal, os carros a cada dia se deteriorando ali. Em termos de economia circular, eu acho que ainda existe uma mística muito grande. Acho que a gente precisa falar mais sobre. Porque, na verdade, se a gente pegar as gerações anteriores, a gente percebe que elas já faziam muito isso. A gente consertava o sapato, o tênis, nada contra a sociedade moderna, mas isso era uma prática. E aí a geração Z, que a gente vem observando, ela já vem preferindo realmente esse comportamento, não no sentido apenas de comprar ou vender, mas no sentido realmente de usar a vida útil de cada elemento. Falando a parte da vida útil aí é um ponto que eu lembro da galera mais velha, desculpa até interromper assim. Não, porque, veja... Eu sou velho, tá? Não, eu falo da galera mais velha porque a gente tem a impressão de que, o vinil que o meu avô usava, se eu ligar hoje, ele tá funcionando. Total. A TV que eu comprei 3 anos atrás tá morta. Não funciona. Então, assim, essa questão da gente se preocupar não é que, na verdade, a gente não queira consertar. É porque o conserto às vezes é muito caro, fica muito próximo do valor do original, dependendo do que você vai trocar. E que, na verdade, no final das contas, parece que os equipamentos, na verdade, estão durando muito menos do que há 20, 30 anos. Isso aqui é a resposta? Obsolescência programada. Então, realmente... Existe uma produção linear que ela precisa colocar novos produtos no mercado. É a regra do jogo, é o jogo que está aí. O que eu diria e recomendaria é que a gente realmente busque opções. Porque a partir do momento que a gente busca opção e encontra, por exemplo, eu
conheci um bazar lá no evento X. Então você passa a ter um horizonte diferente. Eu conheci, por exemplo, como você falou, às vezes a gente se deparava nas rodoviárias, agora, né, não em aeroporto, mas pessoas que engraxavam sapatos. Hoje você acha? Então, esse tipo de conflito geracional, eu não sou especialista nesse sentido, mas que a gente observa e que tem a ver justamente, como você falou, com os novos padrões de consumo. Então, voltando, sim, existia mais essa prática da economia circular, não com essa nomenclatura, né, Alicia? Com outras nomenclaturas, mas hoje ela está retomando, porém, ainda muito incipiente, engatinhando. Mas quais seriam os benefícios? Eu vou citar 2, tangíveis e intangíveis. O primeiro não é só o econômico, é você realmente olhar para o 360 que você está trabalhando o quê? Todo o conjunto, postos de trabalho, consumo e assim por diante. Porque se você vai consertar um sapato, você precisa da cola, você precisa de borracha, de vários outros elementos. Christian, mas nós temos um produto às vezes que é novinho, que acabou de chegar da China. Aí vai dar consciência. E no que tange ao intangível, é justamente você ter mais o quê? Você ter aquela essência, não do bairrismo, eu não gosto muito desse termo, mas do ecossistema local. Então, por exemplo, você saber que você está consumindo, como antigamente, outrora na feirinha, um caldo de cana, que é orgânico. Então, cada caso, e essa essência a gente está observando na geração Z. Existem muitas ações, mas precisamos ainda buscar reforçar. Por quê? Porque a economia circular é o que você falou. Utilizar aquele material mais de uma vez para várias outras formas, não para necessariamente fonte originária, a funcionalidade. E é legal que você falou, né? Ecossistema. E aí, quando a gente fala em ecossistema, a gente está falando em ecoar. Ecoar as ações, ecoar os resultados para poder ter desenvolvimento local, regional. Perfeito. Depois a gente avança, né? Mas enquanto a gente não tiver um desenvolvimento aqui, não adianta a gente pensar no lá fora. E acho que uma outra coisa que a gente pode pensar, trazendo, né, ressaltando o que você trouxe, eu acho que vem um pouco das escolhas, né? A gente tem a empresa que tem a obsolescência programada. Sim. Que o seu equipamento vai durar pouco tempo. E tem aquela que fala, a gente tá aqui para consertar com você. E muitas vezes isso nem tem custo. Exato. E aí, o que a gente quer, eu compro né? equipamento com empresa até hoje, inclusive equipamento eletrônico, exatamente por conta disso aí. Às vezes, aquela empresa, você é o terceiro, quarto, quinto dono, ela não te cobra pra botar o equipamento funcional. Olha, ela dá o jeito. E esses casos, esses cases, eles precisam reverberar, como a Alicia falou. Eles precisam ser mais expressivos. Por quê? Porque a gente é bombardeado, nada contra. Os produtos estão aí, pessoal, naturalmente. Mas imagina, você, como você se referiu ao vinil, olha a qualidade do vinil, você ouvindo com um familiar ou com teu avô, com teu pai, em relação aos tempos modernos. Então, precisa-se buscar mais o fundamento, ao meu ver, com todo respeito às opiniões diversas. A gente buscar mais o fundamento. Eu entendo o resíduo como parte do ecossistema, então eu não entendo o resíduo só como resíduo. E isso me permite falar um pouquinho justamente desse ecossistema, porque todo dia, ao acordar até o anoitecer, a gente está consumindo. E para onde que vai parar isso tudo? Então eu não defendo só a pauta do resíduo, eu defendo as oportunidades inseridas no contexto do resíduo. Quando a gente fala, né, em oportunidades no contexto do resíduo, a gente está falando também de associação de catadores. Como que é essa relação de vocês com as associações de catadores? Perfeito. A gente vem primeiro observando uma evolução muito bacana das associações, ou seja, saindo do viés de assistencialismo para o empreendedorismo. E isso muito pelo apoio que se vem alcançando do Ministério Público, das agências de fomento, é importante citar. Então, imagina o seguinte, hoje nós temos mais de 68, nós temos 78 municípios no estado, temos 68 associações organizadas. O que é bacana? Cada prefeitura, independente se é na Grande Vitória ou no interior, elas são obrigadas a contratar
uma fração daquele volume total junto a essas associações. Por quê, pessoal? Porque eles são os verdadeiros, realmente, coletores. Eles que fazem a coleta seletiva. Eles que separam o Tetra Pak, o PET, o PP, o papel e assim por diante. E cada material, é importante a gente entender que ele tem uma utilidade. Uma vez que ele está misturado, não resolve. Então, essas associações estão muito bem alicerçadas, estruturadas, e o que estamos buscando apoiá-las é, primeiro, aproximar elas da indústria, buscando trazer a indústria que compra esses materiais que elas coletaram. Como é que a gente faz isso? Alinhando, integrando. Então, a gente chama aqui a indústria do plástico, olha, as associações têm um volume bacana de plástico aqui. Ao invés dela mandar isso para fora, por que a gente não tenta aproximar? É um desafio, né? Do outro lado, as associações. Como é que eu tenho que preparar esse material para entregar para a indústria também? Porque não é simplesmente assim, Couto, tá aqui você na frente da Alicia, faça um negócio. Não, tem toda a preparação. E do outro lado, justamente nesse aspecto do 2.0 da Destiny Já, é o que a gente fala realmente do aspecto digital. Com as novas políticas, principalmente da estratégia de economia circular, recentemente aprovadas pelo presidente, né, a gente observa o seguinte, os créditos. Então, por exemplo, hoje, né, os operadores, as associações de catadores já vão lá e já coletam o resíduo. Elas são pagas por esse serviço? Não. Os legisladores, nesse sentido, fizeram uma boa, né, perspectiva e reflexão. Por quê? Porque com o crédito de logística reversa, além da venda daquele material que ela já coleta, a associação recebe um bônus por cada tonelada, chamada crédito de logística reversa. Significa dizer, em bons pratos limpos, que o plástico que ela coleta, cada tonelada, uma vez que ela vendeu para o reciclador, que ela tem essa rastreabilidade com a nota fiscal, a Cefaz está controlando, né, a Secretaria da Fazenda, ela garante um plus. E esse plus permite a ela o quê? Reestruturar, estruturar. Por exemplo, Cristian, eu tenho uma prensa. Então, ela pode comprar a segunda prensa e aumentar a capacidade. Eu preciso de um caminhão. Ela vai lá e pode comprar. Por quê? Porque ela tem uma renda adicional, coisa que ela não tinha. Então, sai do assistencialismo, porque eles têm um papel fundamental. E o melhor, cada vez mais a gente tem uma tendência de eventos, né, carbono neutro, carbono zero, seja a nomenclatura que se queira dar. São todos bacanas. Mas sem envolver as associações de catadores, a gente coloca em xeque essa questão. Então, cada vez mais os catadores ganhando essa evidência que precisam ter pelo belo trabalho que fazem. Em abril, o governo do estado assinou que faz isso daí que você falou. Um decreto que implementa aí, né, uma operacionalização de um sistema de logística reversa de embalagens. Perfeito. Então, ele faz com que essas associações de catadores ganhem essa importância, ganhem recurso, ganhem relevância. Tem uma importância muito grande para o Estado, para as associações e para a população, né, esse decreto. E eu diria mais, para as indústrias, para as distribuidoras, para os comerciantes que fazem parte desse decreto. Porque eles são os elos que vão subsidiar essa execução do benefício, só complementando, tá, Alice e Couto. Então, o governo, ele ganha nessa pujança, geração de impacto, novos postos de trabalho, impostos. A associação, ela recebe bonificação, né? A gente tem do outro lado a indústria, que ela vê novas oportunidades a partir disso. Por quê? Porque uma multa para quem não fizer, uma indústria, um importador, distribuidor, um comerciante que não fizer, a multa pode variar de 0 a 50 milhões de reais. Então é uma multa muito pesada e não é brincadeira, que é retirado do meio ambiente, que é reciclável, para ser evitado ir para o aterro ou até para coprocessamento. Por quê? Imagina um PET, ele é basicamente hidrocarboneto.
Então, não sei se vocês são químicos, eu também não sou, mas a gente vai aprendendo. E isso é importante a galera, a população entender. Às vezes nós estamos jogando o PET fora, é claro, nós não vamos transformar ela, né, num derivado, né, sem ter uma indústria, ok. Mas ele tem valor, é uma matéria-prima. Então, se é um hidrocarboneto, ele é petróleo. O cara fez 1 milhão de estudos, foi buscar um negócio a 7 mil metros lá embaixo pra você beber 2 litros de refrigerante e jogar fora e mandar embora. Exatamente. Olha a desconexão. E essa reflexão, Couto e Lícia, é que a gente precisa incutir na nova galera, na nossa turma, na geração atual. Por quê? Porque, primeiro, há que se aplicar, por exemplo, conceitos financeiros a partir do resíduo, por que não? Existem bancos em comunidades, existem bancos em algumas cidades que já dão cashback nesse sentido. Por que não fazê-lo mais à frente? IPTU verde, então já entra no contexto da polis que a gente falou aqui, né, da política. Mas voltando, o decreto 5683R, ele é fundamental por 2 objetivos mínimos. O primeiro é a eliminação de passivo ambiental. Imagina um local turístico, logístico, de grande redundância no Brasil, como nós temos aqui, que é o nosso estado, apesar de uma extensão territorial pequena. Então a gente precisa reconhecer as nossas características. É turístico, é pujante, etc. É uma central de distribuição para o Brasil todo, 116, BR-101 e etc. Se a gente, enquanto ente, enquanto empresa, enquanto associação, não perceber tudo que está entrando. E o melhor, esse decreto ele serve tanto para as indústrias locais que escoam produtos aqui, produtos novos aqui no estado, quanto às empresas de outros estados ou até multinacionais que colocam produtos aqui. Em síntese, Cristian, eu sou uma fábrica de chocolates, coloco produto aqui. Então, a Receita informa quanto que você vendeu no ano anterior e você tem uma meta para compensar. Como é que eu compenso isso? 2 formas. Ou eu vou criar um sistema de logística reversa próprio. Pode. Só que vai dar trabalho. Pode ser feito. Ou eu compenso usando tá pronto. Os operadores que funcionam. As associações de catadores, por exemplo. E do outro lado, quem é de fora e bota produto aqui também tem que fazer. E esse investimento que vai reverberar postos de trabalho e reestruturação. Ou seja, no final das contas, além do ecossistema, é uma cadeia produtiva muito importante, porque a partir do momento que a gente rastreia tudo, isso gera impacto econômico, você gera dados daquilo que foi feito, a gente, aos pouquinhos, vai falando, não, dá para fazer, o caminho está aqui. Exato. E o melhor, já é feito. O que precisa são essas adequações. Porque, por exemplo, o dado já está ali. O que ele precisa é ser captado e gerido. É isso, vou agradecer ao Cristian por ter batido esse papo com a gente. Volte sempre. Obrigado. A gente que agradece. E a você que ficou com a gente até aqui, ficou ouvinte para ouvir os outros episódios lá do ES Ouve, acessando lá o eshoje.com.br ou então a plataforma de podcast aí da sua preferência. O ES Ouve tem a edição e apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo da Carol Boeri e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje. Fique por dentro do ES Hoje. Toda sexta-feira, nosso boletim traz as principais notícias da semana em um formato rápido e objetivo, de 1 minuto dividido em 3 partes. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e siga @ESHoje nas redes sociais. Confira diariamente as atualizações das notícias em nosso site eshoje.com.br e não perca nenhum boletim ES Hoje.